Olá, alunos queridos! Estamos em mais uma aula de estatística. Essa disciplina fascinante que nós usamos em várias áreas. É possível usar estatística na área de humanas, saúde, tantas áreas interessantes, pessoal. Puxa, a estatística é uma disciplina que tem uma aplicabilidade realmente vasta, imensa. Então, pessoal, e importante para várias análises, várias considerações. Então, vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo. Vamos começar aqui. Nossa aula está estruturada da seguinte maneira. Nós temos a apresentação do conteúdo de estatística, resolução de questões e a leitura para a próxima aula. Então, o que já aprendemos? Nós já aprendemos em aulas passadas o conceito de estatística, o conceito de população, amostra, inferência e probabilidade, variável quantitativa e qualitativa. Vamos ainda reforçar mais esses tipos de variáveis, tá, pessoal? Para poder ficar bem realmente sedimentado. O objetivo da aula: introdução à estatística descritiva, e séries temporais. Algumas séries temporais no aspecto mais conceitual, pessoal? Vamos lá. Então, você já ouviu falar, prezados alunos, em estatística descritiva? Sabe o que é? É a parte da estatística que procura descrever e analisar um certo grupo de observações, normalmente denominado de amostra, procurando expressar essas observações através de medidas e formas de representação, tabelas, gráficos, curvas, etc. E também denominada estatística dedutiva. Tá? Essa estatística aqui é a descritiva, tá, pessoal? Então nós estamos falando aqui de estatística descritiva. Tá? Estamos falando de estatística descritiva. Índice pluviométrico, um exemplo de estatística descritiva. A quilometragem média por litros de combustível. Quilometragem, você vai descrever variáveis. Variável realmente em quilômetros. A média industrial, é o índice Dow Jones. Tá? Taxa de desemprego, custo de vida. Observação, então, isso está relacionado à organização, resumo ou simplificação de informações complexas. Então, todas essas questões que envolvem custo de vida, taxa de desemprego, PIB, você pode realmente criar um índice baseado nesse índice, como, por exemplo, índices de bolsa de valores, índice da BMF Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Então, são todas maneiras de você quantificar, de você utilizar esse instrumental. Então, olha, estatística inferencial, só recordando algumas coisas que nós já vimos, mas vamos ver de outra maneira, é a parte da estatística que compreende o processo de generalização a partir da análise e interpretação de dados amostrais. É também denominada estatística indutiva, pois envolve análise e interpretação. Tá? A teoria da probabilidade, como já vimos em aula anterior, como todo processo de generalização envolve uma margem de risco ou incerteza, temos então a parte da estatística que se ocupa em estudá-la, utilizando métodos e técnicas apropriadas, o que constitui os fundamentos da teoria da probabilidade. Então, a teoria da probabilidade, pessoal, você estuda fenômenos aleatórios, fenômenos que eles têm um certo nível de causalidade, causa e efeito. O que causa esses fenômenos? Qual a probabilidade de um fenômeno acontecer em relação a outro fenômeno? Jogar um dado aleatoriamente, qual a probabilidade de cair 2, ou 3, ou 1, ou uma moeda ou acaso? Qual a probabilidade de cair cara ou coroa? Ou então em tentativas sucessivas, 1, 2, 3 tentativas, qual a probabilidade de ser sempre cara ou sempre coroa? Então, pessoal, nós temos aqui ramos da estatística: estatística descritiva, estatística inferencial e a probabilidade, estatística da probabilidade. Observa que há uma relação entre elas. Existe relação entre a inferencial, a descritiva e a probabilística. Então elas têm uma correlação, essas estatísticas. Elas são utilizadas, via de regra, uma com a outra. É muito importante considerar isso. Classificação das variáveis. Uma variável denominada qualitativa ou nominal, qualitativa nominal, quando não existe qualquer possibilidade de ordenação das possíveis realizações, é considerada qualitativa ordinal. Quando existe alguma ordem nos possíveis resultados. Aqui nós temos variável quantitativa, discreta contínua. Variável qualitativa, nominal, ordinal. Tá? Então, classificação das variáveis. O atributo, o que é o atributo de uma variável?
quando os dados têm expressão qualitativa, cor dos olhos, sexo, né, estado civil, casado, solteiro, são qualidades, não trazendo em si a ideia de mensuração. Podem, no entanto, utilizar valores numéricos que lhes são atribuídos para um trabalho estatístico. Exemplo, aí nós estamos dando cor dos olhos, religião, se a pessoa é de alguma linha, pentecostal, neopentecostal, independentemente são vários tipos de religiões, né? Então, classes de funcionários, a classe A, B, C, D, ou então se é gerente, subgerente, se é operário, se é segundo operário, terceiro operário e etc. Alguns autores relacionam os atributos com os dados nominais e por postos, associando assim esses dados com variáveis nominais e variáveis por postos, citados no estudo de dados estatísticos. Método estatístico. O que é um método estatístico? O método estatístico é uma técnica utilizada normalmente na área da estatística descritiva que visa estruturar e organizar as fases ou etapas que devem ser estabelecidas na abordagem de uma observação estatística. Sua fase ou etapas principais são definição do problema, planejamento, coleta de dados, apuração de dados, dos dados, apresentação dos dados, análise e interpretação dos dados, né, pessoal? Então, observa, você define problema, planeja, coleta dados, apura os dados, apresenta esses dados em tabelas, organiza esses dados e, finalmente, você faz a interpretação desses dados. O que vai ser, se vai ter realmente, se diminuiu a taxa de desemprego, se você compara com outros trimestres, se a taxa de coronavírus, de pessoas que estão infectadas, ela está semelhante com países da Europa, né, dependendo do estado brasileiro. O Brasil tem uma dimensão continental, então realmente, quando nós consideramos assim, o Brasil como continente, para você comparar com outros lugares, você vai precisar de outros determinados parâmetros, estabelecer determinados parâmetros. Então, número de mortalidade por coronavírus, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo quantificado, está sendo utilizada estatística para poder mapear as suspeitas, separar as suspeitas realmente de casos realmente que são comprovados, e nesses casos comprovados de quantas pessoas podem ser cuidadas e quanto de mortalidade está havendo. Tudo isso que é apurado é tabelado de maneira estatística, é usado como ferramenta. Tá? Então, séries estatísticas. Em séries estatísticas podemos dizer que uma série estatística é um conjunto de dados estatísticos referenciados aos seguintes fatores: tempo, local e fenômeno. Na série temporal, cronológica, histórica ou evolutiva, o que varia é o tempo. Na série geográfica, territorial ou espacial, o que varia é o local. Na série específica ou especificativa, o que varia é o fenômeno. Existem ainda outros tipos de séries estatísticas, tais como aí nós temos série mista. A série mista é uma variação, é um mix, né? Envolve um mix dos fatores citados como tempo, local, fenômeno, ou seja, é um mix da geográfica, da série específica, da temporal. A distribuição de frequência, né? Ela é uma representação tabular de grande utilização, tem uma grande utilização na estatística, a qual será estudada detalhadamente mais adiante. Sequência de dados numéricos ou quadrado com valores numéricos, os quais serão abordados em exercícios no decorrer desse material. Tá? Estrutura de nossas aulas. Nós temos aqui resolução de conteúdo de estatística, né? da teoria. Né? Então nós vamos ter esse momento da resolução de questões e leitura na próxima aula. Nós temos aqui a nossa primeira questão, que nós terminamos a parte teórica. Classifique os tipos de variáveis, bem como as suas subclassificações. Então, como as variáveis se classificam, pessoal? Você pode até dar uma pausa no vídeo para poder fazer esse exercício. Que tal você fazer isso? Tá? Então, dando a pausa, vamos pular para a resposta. Tipos de variáveis e suas subclassificações. Respostas. Os tipos de variáveis são qualitativa e quantitativa. A variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. A variável qualitativa ela pode ser nominal e ordinal. Classifique os dados variáveis na imagem ao lado.